Era uma época em que o mundo respirava mais devagar. Há mais de 40 mil anos, o gelo se movia como titãs adormecidos. E dois tipos de humanos percorriam a Terra. De um lado, nós, Homo sapiens, vindos da África, inquietos, criativos. Do outro, os Neandertais, senhores robustos do norte, moldados pelo frio, experientes caçadores de mamutes, enterrando seus mortos com flores. Ambos conheciam o fogo. Ambos sobreviveram por milênios. Mas enquanto eles viviam o agora, nós carregávamos perguntas, sonhos, arte. Não fomos sempre rivais. Às vezes, apenas vizinhos. Nas Montanhas Zagros, uma muralha natural entre o Irã e o Iraque, a história sussurrou algo raro. Um encontro. Não de exércitos, mas de possibilidades. Ali, entre carvalhos teimosos e vales cortados por rios gelados, havia caça abundante, abrigo e tempo para algo novo, convivência. Ferramentas híbridas, fósseis lado a lado e um mistério impresso em nós. Hoje a genética confirma o que as pedras já insinuavam. Somos partes Neandertal. Entre 1% e 4% do nosso DNA, fragmentos herdados de noites partilhadas ao redor do fogo, de olhares trocados entre mundos distintos. Mas por que ali? Por que Zagros? Porque a geografia também conta histórias. Aquelas montanhas eram um refúgio, um portal entre desertos e florestas, entre continentes e climas. Quando a escassez apertava, Zagros oferecia mais que abrigo, oferecia encontros. E nesses encontros, o improvável acontecia. Quando você sente frio e se adapta, quando algo ancestral pulsa sem explicação, pode ser o eco daqueles dias. A voz de quem sobreviveu e deixou mais do que ossos, deixou a memória em nossa carne. Este é o episódio onde tudo começa. Sou Valdir Franzini, bem-vindos ao podcast Academia do Agro. O mundo tremia de frio. Era o auge do Pleistoceno. Glaciares avançavam como muralhas vivas, moldando continentes e destinos. Duas espécies humanas buscavam abrigo. Os Neandertais, moldados pelo frio, fortes como troncos retorcidos, e os Homo sapiens, recém-chegados da África, mais leves, mais sonhadores, portadores de uma mente que já desenhava animais nas paredes das cavernas e via sentido nas estrelas. Entre eles erguia-se Zagros, uma cordilheira que cruzava o Irã e o Iraque como uma cicatriz na terra. Ali, entre carvalhos resistentes, riachos viscosos e cavernas profundas, formava-se um raro microclima. Enquanto o gelo sufocava o norte, Zagros oferecia abrigo e sustento. E foi ali que o improvável aconteceu. Em sítios como Xanibar e Bizitum, arqueólogos encontraram ferramentas com marcas híbridas, nem totalmente sapiens, nem puramente neandertais. Pontas de lanças com técnica refinada, machados de mão com assinatura mista, sinais de um aprendizado compartilhado, de uma adaptação mútua. Era o início de uma linguagem tecnológica comum, já dizia a arqueóloga Zarine Mushir. Em vez de guerra, vimos cooperação silenciosa. Mas por que Zagros? Porque geografia também forma encontros. Para os sapiens, era a primeira muralha ao deixar a África.
para os neandertais, o limite sul do conhecido. O clima os empurrava como marionetes movidas pelo frio. E então, entre 60 e 40 mil anos atrás, viram-se. Primeiro de longe, depois, talvez, trocando ferramentas, carne, olhares. Foi em torno das fogueiras de Zagros que algo novo nasceu. A fusão de dois mundos humanos. Mas isso, bom, é apenas o começo. Foi numa noite especialmente fria que aconteceu. Ali, nas cavernas de Zagros, dois mundos se tocaram, não com pedras ou lanças, mas com pele e com desejo. Homo sapiens e neandertais, até então vizinhos, caçadores, rivais silenciosos, tornaram-se amantes. Entre 50 e 40 mil anos atrás, surgiram os primeiros filhos híbridos, não frutos da guerra, mas de aproximações silenciosas. E o que ficou desses encontros? Svante Pablo, que decifrou a genoma neandertal, foi claro. Carregamos suas memórias no sangue. Entre 1% e 4% do DNA de todos os não-africanos hoje tem origem neandertal. Mas esses genes não são apenas lembranças, são heranças vivas. Mecanismos imunológicos contra vírus desconhecidos, pele clara e cabelo ruivo, adaptação à luz fraca do norte, mas também maior sensibilidade à dor, coagulação sanguínea acelerada. É irônico, diz Rebecca Rock-Skyle. Recebemos deles tanto a força para sobreviver quanto alguma de nossas dores. E como foram esses encontros? Há pistas. Crianças mestiças criadas por ambos os grupos, alianças, trocas, talvez até cerimônias. O fóssil de uma criança em Batioquiro, na Bulgária, tinha um ancestral neandertal direto. Apenas 6 gerações antes. Alguém ainda se lembrava dele quando essa criança nasceu. O mais surpreendente, talvez esses encontros tenham nos salvado. A diversidade genética pode ter sido a chave para resistirmos ao frio, à fome, às doenças. Mas toda dádiva tem seu preço. E o preço deste abraço antigo ainda ecoa nos nossos corpos, nas nossas doenças e no espelho. Eles desapareceram há 40 mil anos, mas nunca de verdade. Os neandertais sumiram como espécie, mas não como presença. Estão entre nós ocultos em códigos, relembrados a cada batida do nosso coração. Quando Svante Pabo e sua equipe decifraram o primeiro genoma neandertal em 2010, abriram uma fresta no tempo. E a ciência descobriu que o passado ainda vive. Até 4% do DNA de humanos não africanos é herança deles. Mas não são resíduos, são genes ativos, influenciam aparência, saúde, até emoções. Alguns desses traços foram vitais: resistência ao vírus desconhecidos da África, adaptação ao frio, maior isolamento térmico, cabelo espesso, pele clara, vantagens sobre céus cinzentos. Mas nem tudo foi bênção. Outros genes trouxeram consequências amargas. Maior risco de depressão e distúrbios de humor, coagulação rápida, útil na selva, perigosa na cidade, sensibilidade aumentada à dor. E há algo ainda mais surpreendente. Esses genes não se distribuíram de forma igual. Povos do leste asiático têm até 20% mais DNA neandertal que os europeus. Os tibetanos herdaram de neandertais a capacidade única de respirar nas altitudes mais hostis do planeta. Vivemos um paradoxo, diz a geneticista Kay Prefer. O que nos fortaleceu no passado pode nos fragilizar no presente.
E talvez a maior ironia seja essa. Quanto os nidentais desapareciam, suas melhores armas para sobreviver passaram para nós. E é com elas que seguimos, tentando entender quem, afinal, nós somos. E então um dia, eles se foram. Por volta de 40 mil anos atrás, os nidentais desapareceram das montanhas Agra e do mundo. Não com guerra, não com gritos, mas com silêncio. Como um fogo que se apaga devagar. Por que sumiram enquanto nós ficamos? As teorias são muitas. A força simbólica dos sapiens, suas redes de apoio, sua arte, as mudanças brutais do clima que tornaram insustentável o que antes era lar, a tragédia genética, populações pequenas, isoladas, adoecidas por dentro. Na caverna de Gohan, em Gibraltar, arqueólogos encontraram vestígios de fogueiras com menos de 30 mil anos. Talvez ali tenha sido o último suspiro, um reduto, uma resistência silenciosa. Mas esta não é uma história de fim. Sim, é uma história de permanência. Porque os nidentais não desapareceram por completo. Eles foram absorvidos. Estão em nós. No sangue, na pele, na resistência ao frio, como escreveu o antropólogo John Hawkes. Cada humano não africano é, de certo modo, um monumento vivo aos neandertais. E talvez, ao decifrarmos seus genomas, ao reconstruirmos suas vidas com fragmentos e ossos, estejamos cumprindo uma promessa antiga. Algo feito em volta das fogueiras de Zagros, quando mundos distintos ousaram se unir. Eles partiram, mas suas crianças ficaram. E essas crianças somos nós. Enquanto os sapiens e nidentais compartilhavam fogueiras nas cavernas de Zagros, algo ainda mais revolucionário começava a germinar das margens destes vales férteis. Longe da imagem clássica de caçadores-coletores nômades, evidências arqueológicas revelam que, já há 52 mil anos, esses grupos manipulavam plantas de formas surpreendentes. Em sítios como Shanidar, no Iraque, paleobotânicos descobriram resíduos de grãos selvagens, trigo e cevada, em ferramentas de pedra. Não eram apenas restos de colheita acidental. As marcas de corte mostram padrões repetitivos, sugerindo processamento intencional. Eles esmagavam sementes como moedores de basalto, explica a arqueóloga Amanda Henry, e crucialmente selecionavam plantas específicas. Mas como seria essa proto-agricultura? As ferramentas, pilões primitivos e lâminas de sílex para colher sementes. Estes foram encontrados em Bizitum, no Irã. As técnicas eram queimadas controladas para estimular o crescimento de plantas úteis, uma prática que nidentais já dominavam. Armazenamento: as covas revestidas com argilas, possivelmente para guardar excedentes, evidências essas encontradas no Kurdistão iraquiano. O mais fascinante? Essa manipulação vegetal pode ter sido um legado compartilhado. Estudos de DNA antigo mostram que neandertais possuíam genes para digerir amidos, adaptação útil se já consumissem grãos processados. Era uma relação simbiótica, sugere o geneticista George Perry. Sapiens trouxe inovação, neandertais conhecimento ecológico profundo. Essas práticas não eram agricultura plena, faltava o plantio sistemático, mas foram um alicerce que milênios depois permitiria a revolução neolítica. Nas fogueiras de Zagros, enquanto carne assada dividia espaços com pães rudimentares, nossos ancestrais estavam, sem saber, preparando o solo para o futuro da humanidade. « 40 mil anos depois, ainda carregamos suas marcas na pele. Quando você sente o corpo hesitar ao sair da cama numa manhã gelada, talvez esteja ouvindo um sussurro antigo.
um instinto gravado nos ossos por um ancestral neandertal. Quando o sangue escapa fácil pelo nariz, ou quando a dor aparece sem explicação, pode ser um bilhete genético deixado por aqueles primeiros encontros à luz do fogo. As montanhas Agros foram palco do primeiro contato, mas o verdadeiro palco fomos nós. O cruzamento entre sapiens e neandertais não desapareceu. Ele floresceu dentro dos nossos corpos. Somos o testemunho vivo de que nem toda extinção é o fim. Às vezes, é um novo começo. Eles nos ensinaram a lição mais difícil. Sobreviver é ceder, misturar-se, transformar-se. O sangue novo que recebemos não foi uma invasão, foi um presente. Hoje, quando cientistas como Svante Pääbo leem no nosso DNA, não estão apenas olhando o passado, estão decifrando um manual de sobrevivência escrito a muitas mãos, em muitas línguas. E talvez, acima de tudo, essa história nos lembre que a humanidade nunca foi feita de linhagens puras, mas de encontros, de alianças improváveis, de abraços em noites frias. Os neandertais não desapareceram, eles apenas fecharam os olhos para renascer, uma e outra vez, no rosto de cada um de nós.